estranhos, tudo bom com vocês no dia de hoje? Vamos falar dessa nova série da Netflix que euzinha estava maluca, estava muito curiosa pra saber como ia ser, porque eu adoro uma série novelão, adoro uma série farofa, e sim, estou falando de Elite. E você não se preocupe que este vídeo não contém spoiler, porém no finalzinho do vídeo eu vou fazendo um spoilerzinho de leve, só que não, mas não se preocupe que eu vou avisar quando tiver spoiler pra você poder sair do vídeo. Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like aí, ativa o sininho e tudo que tiver direito, tudo que é de graça, tá bom? Porque o YouTube ele não manda notificação, porque o YouTube assim é uma coisa maravilhosa, então eu preciso de vocês se inscrevendo, assistindo os vídeos, dando like, mesmo se você não gostar da série, entra no vídeo e dá like pra ajudar nós, tá bom? Elite conta a história da escola Las Encinas, uma das escolas mais caras da Espanha, onde só frequenta quem é rico, só frequenta filhinhos de rico e todo esse tipo de jovem que você já tá careca de saber. Eles fazem o que querem, eles são mimados, eles têm uma condição financeira muito melhor do que as outras pessoas e isso faz com que eles se achem o dono do mundo. Mas a vida de todos esses alunos começa a mudar completamente quando 3 alunos mais pobrinhos, eles vão pra escola deles porque a escola deles foi destruída. Porém, a história não é só um clichêzinho, só uma série sim, como você tá pensando, não. Porque a pegada começa a ficar mais séria quando a gente descobre um assassinato. E aí, no decorrer da primeira temporada, você vai tentando descobrir quem assassinou, quem é este louco e o que tá acontecendo. E aí, eles vão jogando várias pistas pra você tentar descobrir quem é. Eu vi algumas pessoas dizendo que é uma série que parece com Rebelde, Glee e até Gossip Girl. E sabe o que essas séries têm em comum? Uniforme! Só, porque principalmente com o uniforme de Glee, que eu acho assim muito parecido, porém a série não tem nada a ver com nenhuma dessas histórias. Não vai assistindo achando que você vai ver uma nova Rebelde, porque não vai. Talvez com esse negócio de assassinato no começo, esse mistério, quem matou quem, lembre um pouco talvez Riverdale ou Pretty Little Liars, por exemplo, mas eu ainda acho que a série é muito diferente. Logo nos primeiros minutos da série já começa com um grande mistério, quem morreu e quem matou. E aí eles vão jogando várias pistas pra gente tentar descobrir, vão jogando uns pequenas migalhinhas nos episódios pra gente tentar desconfiar de alguém, mas é aquela história que chega no final, você não vai saber quem matou, quem foi o assassino. E aí foi uma grande surpresa pra mim, porque eu desconfiei de todo mundo, menos da pessoa que matou no final. Então, pra mim, isso foi um grande ponto positivo, porque não foi aquela coisa meio clichêzona, entendeu? Que eles já, logo de cara, você fala, foi fulano que matou, entendeu? Não, é uma pessoa que você não espera. O assassinato em si, ele acontece de uma forma que você não espera. Você pensa que a pessoa morreu, assim, que foi uma coisa premeditada e tal, mas aí no final você começa a perceber que não é bem assim. O legal pra mim também é a transformação dos personagens bem rápido. Alguns evoluem, assim, de um episódio pra outro ou de uma cena pra outra. Tem alguns personagens que você vai amar no primeiro episódio, você vai falar assim, mano do céu, eu amo essa pessoa com todas as minhas forças. Mas talvez chegue no último episódio e você pense, acho que essa pessoa não é tão boa quanto eu pensei. E eu gosto desse sentimento, sabe? Esse ódio que a gente tem pelo personagem no primeiro episódio, mas depois que você vai conhecendo ele, você vai vendo que ele é o melhor personagem da série. Um dos casos pra mim foi o personagem Guzmán, que eu odiei ele. Nossa, nos 2, 3 primeiros episódios talvez, eu falava, meu, que cara nojento, que cara insuportável, odeio, que não sei o que, mas acabou a primeira temporada sendo um dos meus personagens preferidos. Eu acho que ele evoluiu muito na série, ele mostrou, assim, que ele é uma pessoa boa, que ele não é aquela pessoa que a gente pensou que ele era no primeiro episódio, e eu gosto muito de sentir isso, de me apegar aos personagens dessa forma. E aí no final eu ficava torcendo, mano, o Guzmán é muito fofo, ele merece ser feliz, entendeu? E eu torcendo pra ele e já quero ver muito dele na segunda temporada. Nem sei se vai ter segunda temporada, mas quero. Então essa pegada, essa história
história, é bem interessante. É claro que tem personagens que você vai amar do começo ao fim, que você vai odiar do começo ao fim. É normal, acontece, entendeu? Mas vai assistindo sabendo que você vai se surpreender bastante, que as coisas que aconteceram no primeiro episódio, com as pessoas que aconteceram no primeiro episódio, não significa que elas são maravilhosas e tudo mais. Outra coisa que eu amo de paixão, é uma coisa que tem na Casa de Papel, é uma coisa que tem na série As Telefonistas também, por favor, assista As Telefonistas, que é aquelas reviravoltas, típico novela mexicana, né? Essas séries espanholas da Netflix, elas têm uma pegada mais novela, né? Elas não se parecem tanto com uma série, não sei se vocês têm essa impressão, mas ela tem aquelas reviravoltas, aquela coisa, fulano é irmão de não sei quem, aí fulano que matou, mas não é o fulano, enfim, é umas reviravoltas, é uma história bem farofa, sabe? Do jeito que a gente gosta, do jeito que quem gosta de novela vai gostar. Mas eu também gostei bastante da diversidade nessa série, e aí tem vários assuntos muito sérios que fala sobre homossexualismo, fala sobre culturas diferentes, e fala sobre vários assuntos assim, só que eles não se... até sobre HIV falam, só que não são assuntos que eles se aprofundam muito. Eu acho que o assunto que foi mais aprofundado mesmo foi em relação à cultura muçulmana, né? Que tem a personagem Nádia, e aí mostra bastante cenas dela com os pais indo pra escola, aquela coisa toda. Vai mostrando a tradição deles, e aí você começa a pegar muita raiva do pai dela, fala, por que ele tá fazendo isso? Ele é horroroso. Então, eu gostei deste lado da série. Tem algumas cenas mais sérias, um pouco mais pesadas, se assim eu posso dizer. Porém, também tem alguns momentos bem descontraídos, sabe? Pra você dar risada, uma ceninha mais engraçadinha. Eu acho que eles trabalharam muito bem isso. Tipo, o momento que é pra ser engraçado, é engraçado. E o momento que é pra falar de coisa séria, é o momento de falar coisa séria. Então, eles não misturaram aquela coisa e não foi nem piadas forçadas e nem coisas forçadas. Foi tudo acontecendo muito naturalmente, entendeu? A história da série, até as falas mais pesadas e as cenas mais pesadas, ela vai acontecendo naturalmente, não é uma coisa forçada. É aquele típico de série teen, porém aqui é mais 18, amigos. Apenas pessoas acima de 18 anos devem assistir essa série, na minha opinião, e eu acho que a série foi real considerada mais 18 mesmo. Por quê? Assim como a maioria das séries da Netflix, que tem uma pegada mais explícita nas cenas, são cenas mais pesadas, assim, que nem todo mundo concorda, que nem todo mundo gosta. Eu não me incomodo com esse tipo de cena, de forma alguma. Eu acho que faz parte da história, a não ser que seja uma coisa forçada, aí eu não gosto. Mas é pra um público mais adulto, porque fala muito de drogas, tem muitas cenas de drogas explícita, tem muitas cenas de sexo explícito e também tem muita violência, assim, em alguns aspectos, em algumas cenas. Então, por isso a série pode ser considerada mais 18. Mas é aquele tipo de história que os adolescentes ainda não sabem quem eles são, que eles têm várias tretas com a família, com os pais, e aí tá descobrindo quem eles realmente são, estão descobrindo o caráter e todo esse tipo de coisa. E aí sim, também aquela história que os adolescentes fazem várias merdas, que você fica, meu Deus do céu, não faz isso. E aí você pensa, são só adolescentes, mas são adolescentes assim, que eles não têm responsabilidade, que tem umas coisas que eles fazem que são muito questionáveis, que você fica assim, meu Deus do céu. E aí tem muito aqueles estereótipos, né? Tem a menina que é riquinha, e aí ela quer tudo que ela quer na hora que ela quer, porque ela tem que ser a melhor a todo custo, mas também tem aquela que você não sabe se ela é boazinha, se ela é ruinzinha, esse tipo de coisa. O primeiro episódio me deixou bastante curiosa pra saber o que ia acontecer nos episódios seguintes, mas sinceramente eu acho que na metade da série ela foi ficando um pouco fraca, e isso é um grande problema porque foram poucos episódios pra ela ser fraca, não é mesmo? Porque normalmente quando uma série começa a ser fraca, são aquelas histórias que tem mais de 10 episódios ou 20 episódios, que aí chega uma hora que vai ficando cansativa. Mas eu acho um absurdo uma série com poucos episódios ela começar a ficar mais fraca. Eu assisti a primeira temporada completa e curti bastante. Se tiver uma segunda temporada, pode ter certeza que eu vou ser uma das primeiras a assistir. Eu adoro série high school, eu adoro série teen, com essa pegada mais adulta e tal. Mas sabe quando você acaba uma coisa e pensa, poxa vida, foi bom, mas poderia ser melhor? Você tem aquele sentimento que tá faltando alguma coisa. Eu terminei essa série com esse sentimento, eu terminei Elite pensando, poxa vida, precisa de mais alguma coisa, tá faltando alguma coisa aí pra ser uma série melhor. Talvez o grande problema ou não tenha sido contar quem morreu logo no primeiro episódio. Eles não deixaram nem a gente respirar primeiro, eu acho que eles poderiam talvez ter contado lá pro terceiro, quarto episódio, mas não, logo a princípio você já vai saber quem morreu, e aí eu acho que isso dá uma agonia maior, que você fica querendo saber o que vai acontecer, e parece que toda hora a pessoa vai morrer. Você fala assim, não, é agora que ela vai morrer, e nunca morre, entendeu? E aí esse fato
fato me lembrou um pouquinho 13 Reasons Why, porque a gente já passou a primeira temporada inteira sabendo quem ia morrer no final e a gente ficava toda hora pensando, ela vai morrer agora, e aí ela nunca morria, sabe? Enfim, é uma série boa sim, apesar de alguns defeitos e apesar de faltar alguma coisa, vale sim a pena você assistir, eu recomendo. Porém, agora eu vou dar um pequeno spoiler sobre quem matou e não sei quem, é a minha opinião. Então, se você não quer saber, se você ainda não assistiu, caia fora deste vídeo agora mesmo. Bom, a grande surpresa foi que quem assassinou a Marina foi o Polo. E eu fiquei assim, gente, como assim? E o pior é que assim, é que ele assassinou ela sem querer. Não foi uma coisa macabra, não foi uma coisa, tipo, sei lá, foi meio que um acidente mesmo. Ele tava nervoso ali no momento e pá, não achou que ela ia morrer, sei lá. E aí foi... Assim, eu não consigo nem pensar. O que me incomodou talvez não tenha sido nem o fato dele ter matado ela. Talvez tenha sido o motivo. Foi um motivo super besta que a Marina morreu. Eu fiquei assim, como assim ele matou ela por causa disso? Eu acho que talvez se a Carla tivesse matado ela, teria feito mais sentido, mais coerência pra história, sabe? Só que o que me incomodou mesmo, muito, muito, foi o Christian ter acobertado isso. O Christian ter acobertado um assassinato por dinheiro. Então... era um personagem que eu gostava muito e eu espero que ele melhore na segunda temporada, talvez contando a verdade. Mas ele faz de tudo pra ter dinheiro e não sei o que, e isso acabou me incomodando bastante. Tipo, como ele vai acobertar um assassinato de uma menina. Assim, parecia ser um cara, apesar de tudo, ser um cara bacana. Mas isso não foi uma atitude legal. Por mais que ele tivesse com medo de denunciar, não sei o que, não foi uma atitude boa. Até porque a gente viu no final que o melhor amigo dele acabou sendo incriminado, que foi o Nano. E eu fiquei bem incomodada com esse fato, eu fiquei com dó dele, assim, meu sentimento de Denver de La Casa de Papel meio que falou um pouquinho mais alto, sim, mas apesar que também o Nano foi um personagem que eu gostei muito na série, eu gostei mais dele do que do Samuel, que era do irmão dele, não gostei tanto assim, mas assim, o próprio irmão falou que viu ele saindo correndo de lá, que foi outra coisa, tipo, por que ele correu? Eu sei que ele tava com medo, mas pelo amor de Deus, o amor da vida dele tava lá morta e ele ia sair correndo. Então, o final, assim, foi surpreendente, mas talvez, assim, faltou alguma coisa, faltou um quê a mais, assim, sabe? Acabou a bateria da câmera, mas como eu já tava me despedindo, como eu só ia pedir like mesmo, então dê like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito pra me ajudar, me siga lá no Instagram, eu tô sempre tentando lá falar com vocês mesmo. Muito obrigada pra quem assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que vocês assistam Elite sim, apesar de algumas falhas, é uma série que vale a pena você assistir, pra você que gosta de série high school, mais adulta e tal. Se você tiver menos de 18 anos, cuidado com o que você tá assistindo, tá bom? Tem algumas cenas pesadas, então cuidado. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!